de que se bateu um novo recorde de votação dos portugueses no estrangeiro, aqui há cerca de 5 anos, quando foi feita a votação que elegeu o presidente, reelegeu o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, tivemos 29 mil votos e agora tivemos desta segunda volta 86 mil, quase o triplo. Portanto, mesmo assim, muito longe dos 370 mil que foram votar quando foram as eleições legislativas, mas é disto tudo que vamos falar e, portanto, passo aqui a palavra ao Nelson Rodrigues, que vai moderar eh, aqui o debate. Muito obrigado. Muita boa noite a todos que nos estão a ver e a ouvir. Saúdo os participantes neste painel, que nós designamos painel ao contrário, da Associação Cívica Também Somos Portugueses, eh, e apresento os participantes. Portanto, é um debate com a comunicação social das comunidades portuguesas na Europa. E temos entre nós já o Bruno Manteigas, jornalista a viver em Londres, colaborador de vários órgãos de comunicação social portuguesa, em especial a agência Lusa. Ao longo da sua carreira tem acompanhado temas de política, economia, sociedade, desporto e cultura, antes de se fixar como correspondente no Reino Unido. Em 2006, foi correspondente em França durante 5 anos, exatamente. Também temos aqui já quase como uma tradição nestes debates o Carlos Pereira, fundador e diretor do Luso Jornal e, sem dúvida, uma das grandes vozes da comunicação social da diáspora, com um percurso marcado por décadas de desenvolvimento cívico, associativo e mediático. Carlos Pereira é também correspondente da RTP e também já foi presidente do Conselho das Comunidades. Estamos ainda à espera do colega Raul Reis, que deve chegar mais tarde, que é o diretor e fundador do Bom Dia, portanto, que fundou o Bom Dia e também é colunista da revista Visão, colaborador habitual da RTP, assim como de diversos meios de comunicação da diáspora. Vamos esperar por ele, mas vamos começar com o debate. Eh, com o debate portanto, as eleições presidenciais de 2026 deram notícias até na imprensa internacional. E eu acho que isto deve-se ao facto dos resultados, eh, porque, eh, como sabemos, houve uma votação muito forte no candidato André Ventura, e isto despertou uma certa atenção por parte da imprensa internacional. Por isso, acho que vamos ter muito material para discutir hoje e por isso também vamos falar só da Europa, e a Europa já em si já é muito grande. Temos aqui um eleitorado, um potencial de eleitorado de mais de 1 milhão, para ser concretamente 1.050.427 eleitores, e votaram 64.077. Falamos aqui da França, falamos do Reino Unido, da Espanha, da Suíça, do Luxemburgo, da Alemanha, da Finlândia, pronto, como países nórdicos, Suécia, etc., e dos países de leste, da Polónia e penso, e não sei se me esqueci de dizer, Luxemburgo e Alemanha. Portanto, temos aqui uma área geográfica muito grande e de uma forma ou de outra vamos tocar em alguns países, na situação concreta de alguns países. Mas para começar, eh, a minha primeira pergunta aos presentes é o que mais caracterizou as eleições presidenciais na diáspora, principalmente na Europa, deste ano. Então, dou a palavra, aos meus participantes do debate, sem ordem, é quem for mais espontâneo. Uhum. Carlos, quer começar?
Começo eu, certo? Não posso começar. Hum, eu penso que aquilo que me marcou mais é o facto de não ter havido nenhuma campanha de informação hum, num, num país como a França. E sim, na Europa mora cerca de 1 milhão de portugueses e inscritos, eleitores, e aqui em França moram quase metade. E não houve uma campanha de comunicação da CNE, nem, nem nós, no Jornal, nem na Rádio Alfa, que são os dois maiores suportes portugueses aqui, mas também não houve nas outras rádios, a Rádio Arco-Íris, em Orleans, a Rádio Antena Portuguesa de Turro, ou a Rádio Tanta Altitude, em Clermont-Ferrand. Então, não houve uma vontade de comunicar sobre esta eleição, e nós sabemos que há muitas dúvidas, há pessoas que esperavam que o voto chegasse a casa e que não chegou e depois não sabiam como é que uns votam e os outros não podem votar, era preciso dizer que era preciso ir votar ao consulado. Por isso houve aqui alguma falta de informação, e todo o trabalho que fez o Uso ao Jornal é gratuito, foi gratuito, fomos nós a fazer, fizemos, entrevistamos candidatos, fizemos nós. Portanto, este é já um ponto que me parece um ponto interessante. O segundo ponto que me parece interessante é o facto de os candidatos, apesar de tudo, vieram cá. Apesar de, o candidato António José Seguro, o, o, o Marcos Mendes, veio o António Filipe, veio todos, digo isto de memória, enfim, vieram quase todos, menos o Coutinho Figueiredo e menos o André Ventura. E o André Ventura acabou por ganhar em França, mas não veio cá. Mas o facto de virem cá, isto mostra que houve aqui uma. Assim, é novo. Até agora, os candidatos a presidente da República em geral não vinham cá, ou vinham, por vezes, vinham muito antes das eleições, e não vinham em cima das eleições. Aqui vieram cá fazer campanha. O almirante Gouveia e Melo, etc. Andaram aqui fazer campanha. Isto é também um ponto importante. Depois, o outro ponto importante que eu acho, que aí já impactando sobre o resultado, é a organização do Chega. É assim, o Chega é um partido que está-se a organizar, organizou-se nas comunidades e organizou-se, portanto, em 3 países principalmente, e deu resultado a esta organização. E os outros partidos não estão organizados. Isto é, eu costumo dizer isto muitas vezes. É necessário que os partidos tenham aqui umas organizações em condições. Haja aqui organização e que levem daqui as informações até aos partidos, às cúpulas do partido. Se não fizerem isso, uh, nunca, nunca farão chegar às cúpulas do partido aquilo que os militantes de base pensam. O Chega está-se a organizar, organizou-se e viu-se o resultado. As pessoas mobilizaram muito mais gente, mobilizaram eleitores que nunca tinham votado e que foram votar. Os países onde começaram a organizar-se e que não estão ainda organizados a 100% também se notou. É o caso do Reino Unido, onde já há um trabalho, mas ainda não há resultados que mostrem esse trabalho. E aqui há. Pronto, andaram à volta de Paris, à volta de consulados, criaram equipas, mobilizaram pessoas e fizeram campanha. Isto é, não veio cá o candidato, mas o partido funcionou enquanto campanha. São assim as 3 primeiras notas que me parecem importantes. Então passamos para o Bruno. Ok. Sim, eu também concordo que houve falta de informação sobre a modalidade de voto. Obviamente, também senti que houve muitas dúvidas e que as pessoas estavam confusas sobre se haveria voto postal, porque estavam à espera. Foi há pouco tempo que houve outra eleição onde puderam votar por correspondência, e, portanto, naturalmente estavam à espera de uma cartinha no correio para poderem enviar o seu voto, e estavam confusas, ou muitas pessoas conseguiram esclarecer-se a tempo, mas outras ficaram por votar porque não se organizaram a tempo, porque aquelas que não vivem
em Londres, junto ao consulado, têm que se organizar, têm que mudar turnos de trabalho, têm que comprar bilhetes, têm que preparar-se, organizar a família e não o fizeram, apesar do número de eleitores ter aumentado significativamente em relação às eleições anteriores, continua a ser irrisório, quer dizer, 3% é muito pouco. Em relação à campanha dos deputados, que eu saiba, só vieram cá dois deputados, peço desculpa, dois candidatos, foi o Luís Marcos Mendes e o António Filipe. Eles fizeram umas visitas muito fugazes, passaram ali pelo chamado Little Portugal, foram às lojas, aos comércios portugueses, mas não há uma visita organizada, algo onde tentem convencer as pessoas realmente daquilo que querem fazer. Não houve uma sala alugada onde as pessoas pudessem ir e fazer perguntas. Não houve nada, houve um almoço do Marcos Mendes num restaurante onde estiveram, não sei, para aí umas 30 pessoas, do António Filipe eram para aí umas 15. É muito pouco para uma comunidade de quase 400 mil pessoas. É muito pouco ambicioso e se calhar a falta de organização dos partidos poderia ser uma razão, mas acho que eles também não estavam, sabiam que não era aqui que estava o potencial dos votos deles. Mas de qualquer maneira, no Reino Unido votaram 7.051 pessoas. São mais de 19%. Em relação à segunda volta, foi mais de 19%. Portanto, acho que houve um progresso significativo nestas eleições. Nelson, se me deixares, eu acrescentava aqui mais 2 pontos, posso? Acrescentava 2 pontos devido ao funcionamento dos consulados. É assim, o voto em si passou-se bem, não houve problemas, até foi célere. Aqui em Paris havia filas e filas em frente ao consulado. Eu fui da primeira vez, da segunda vez votar e fiquei a muitos metros longe, mas andou depressa. As pessoas conseguiram chegar depressa e votar rapidamente. Mas os consulados estavam Já funciona. a chegar ao limite, praticamente. Isto é, votaram os votantes em França foram 3,7%. Se chegasse aos 10% de participação, que não é nada, 10%, não é? Se chegasse aos 10%, os consulados não aguentavam. E isso é necessário que haja esta percepção. Se calhar até 5% eles já não conseguiam Sim, suportar. Se sim, calhar já 5%, mas eu já sim. vou para 10%. Então, esta é uma questão. A outra questão que me parece importante é o voto em mobilidade. Andaram-nos a vender que havia voto em mobilidade. Vocês recordam-se? Andaram-nos a dizer um português que mora em Paris vai poder votar na Suíça. Recordam-se disso? Isso, afinal, só era aplicado às eleições europeias. Não foi aplicado agora. E o que é que isso dá como consequência? É que não foi possível abrir uma mesa de voto em Nantes, que está a 4 horas de Paris. Não é possível abrir lá uma mesa de voto. E porquê? É que não há cadernos, portanto, eleitorais separados e, portanto, se lá for votar uma pessoa, ela não é possível ver se vota ao mesmo tempo em Nantes e ao mesmo tempo em Paris. Não era possível. Portanto, o facto de não haver voto em mobilidade, não é possível abrir mais mesas de voto. Então, nós passamos aqui sem ter mesas de voto por causa de portanto, um esquecimento dos deputados
e não há muitos, há 4 deputados apenas no nosso círculo eleitoral, nenhum deles se lembrou de que era necessário mudar esta lei antes, e esta eleição do presidente não foi surpresa, não foi uma coisa à última da hora, já está marcada há muito tempo. Ninguém pensou em ir mudar a lei e dizer que o voto em mobilidade se aplica também para esta eleição. Só esse simples facto levou a que não houvesse mais mesas de voto, nomeadamente no Consulado de Paris, onde podia haver, ou em qualquer outro sítio, se houvesse, fosse possível, tecnicamente, fazer lá, pôr lá uma mesa de voto. Estes 2 pontos eu acho que vieram perturbar também muito portanto, esta eleição. Sim, em relação principalmente também à abstenção, e digamos, aquela forma de criticar as comunidades que a abstenção é muito alta. Mas se formos a comparar com, eu não fiz essa conta matemática, mas se fôssemos a comparar as mesas de voto que existem em Portugal e as mesas de voto que existem nas comunidades, eu diria que a participação é fantástica. É fantástica, porque por exemplo, na Alemanha com três mesas de voto, três, quatro, se fossem, digamos, se fossem 10 vezes mais aumentadas, nós tínhamos uma votação à volta dos 60%, superior a Portugal. Portanto, aquela motivação que existe por parte, nós estamos sempre a exigir mais, sempre a exigir mais. Mas será que isto não é um absurdo? Porque há pessoas que andam quilómetros e quilómetros de distâncias para ir votar. Portanto, sim, temos, aí também vamos ter que discutir, temos situações em cidades como Paris e Hamburgo, que as pessoas mesmo assim ficam perto da mesa de voto e não vão votar. Mas temos condições, temos distâncias enormes para poder votar. Eh, eu também queria principalmente voltar outra vez àquele impacto. Será que isso já é, digamos, o resultado? O resultado que foi, digamos, em comparação, nós estávamos habituados a que a votação nas comunidades se enquadrasse mais ou menos com a votação em Portugal. Isso agora foi completamente contrariado. E até se fala, digamos, aquilo que, no fundo, a eleição era, por um lado, um padrão civilizacional, de moderação, aquilo que representava o António José Seguro, e mais a ruptura, uma atitude antissistema, que era representado pelo André Ventura. E como é que vamos interpretar o resultado? O que é que vocês acham? Como é que vamos interpretar esse resultado das comunidades na primeira volta? De uma forma radical, na segunda volta ficou um bocadinho melhor, mas mesmo assim na Europa, sim, o António José Seguro ganhou com 50% e 17, e o André Ventura com 49 e 83, mas no fundo foi um resultado que dá para refletir. Estou curioso de saber qual é a interpretação que vocês dão, porque é que as comunidades ainda foram muito mais além que o eleitorado em Portugal. É só o Bruno? Força. Ok. Eu não quero fazer juízos de valor sobre o que é que os eleitores decidiram votar. E, e eu acho que a tendência de votar, enfim, na extrema-direita, como se estava a falar, já existe ao nível nacional. De outra forma, mas tem vindo a crescer. O que aconteceu, a meu ver, nestas eleições é que as eleições presidenciais são personalidades, não são partidos. Obviamente há uma tentativa de partidarizar as eleições, mas são, apesar de tudo, as pessoas que aparecem. E André Ventura, quer se queira, quer não, é atualmente o político mais popular em Portugal. E nas comunidades isso faz... isso tem impacto, porque as pessoas não seguem, a não ser aquelas que veem a RTP ou os canais com assiduidade, que não são assim tantos, e cada vez menos, provavelmente.
as pessoas não conseguem seguir a evolução política toda e, portanto, vão ficar muito mais dependentes de nomes, de pessoas que fazem afirmações bastante chocantes. E vão fazer decisões depois enfim, que depende delas. Eu acho que André Ventura é conhecido que é uma pessoa com um discurso bastante assertivo, é muito ativo nas redes sociais e isso acho que também tem impacto. E depois há aquela coisa de dizer que quem votou mais nele foram os imigrantes não qualificados. Não acho que seja assim. Também de certeza que há imigrantes qualificados a votar no André Ventura e imigrantes não qualificados a votar no António José Seguro. Eu acho que o que acontece é que há muitas pessoas que não têm uma convicção política grande e acabaram por votar numa personalidade. Tal como aconteceu com o Donald Trump e noutros sítios, as personalidades às vezes ultrapassam as convicções políticas. Eu acho que houve uma diferença muito grande no eleitorado que votou no André Ventura. Há uma diferença muito grande entre o eleitorado de França ou da Suíça, por exemplo, pegando estes dois países. A Suíça é uma imigração muito mais recente, a França é uma imigração muito mais antiga. No entanto, votaram igual. Hum, e o que mostra que é a mobilização eh, portanto, trouxe este resultado. Ah, um pequeno parênteses, eu fiquei surpreendido que na segunda volta houvesse ainda mais votantes do que na primeira. Eu pensava que o facto de as pessoas irem lá uma vez, bom, houve aqui uma mobilização, foram buscar as pessoas, dizer, venham lá votar e tal, e as pessoas até acabaram por ir votar. Eu pensava que ir lá votar uma segunda vez que não iam, o que mostra que houve de facto um trabalho aqui de contacto, de convencerem, etc. Depois houve coisas que me ultrapassam completamente. Eu posso contar uma história aqui. Eu realizei há pouco tempo uma série de vários documentários sobre os portugueses de França e estou a fazer agora sobre os portugueses na Suíça. E vou à Suíça uma semana por mês, mais ou menos. Eu estava na Suíça, em Zurique, e fui lá fazer portanto, uma série de entrevistas e, por acaso, eu ia chegar a Zurique e há uma pessoa que me manda uma mensagem que me diz: "Pá, em Zurique não vai haver mesas de voto." E eu achei ali estranho e respondi a dizer: "Mas claro que sim, há um consulado, há uma mesa de voto." Cheguei ao consulado, até entrevistei o cônsul e até lhe perguntei como é que organizam estas eleições. Ele explicou-me, até reforçaram a mesa de voto e tudo, e a coisa passou. Depois eu fui a uma associação, já não foi em Zurique, mas era ali perto, e encontro um senhor que vem ter comigo, a reagir muito e tal, o senhor com uma câmera na mão, um tripé e tal, qual é o canal e tal, e começa quase a insultar-me. Eu disse: amigo, então nós ainda não nos conhecemos e o senhor já está aqui a falar comigo assim. E tal, e comecei ali a puxar a conversa. E o senhor dizia-me que não iam poder votar no consulado em Zurique porque o consulado, portanto, ia estar fechado. Eu disse: mas não, isso não é possível, isso não é verdade. O consulado, portanto, está aberto como todos os consulados no mundo estão abertos para as pessoas ir votar. E o senhor dizia que não. No site do consulado, lá não está escrito que está aberto no sábado e domingo. Não, porque o consulado não está aberto ao sábado e domingo. O que está aberto ao sábado e domingo, este sábado e este domingo, é as mesas de voto. Porque você vai lá votar, não vai lá fazer documentos nenhuns. Mas você pode ir, porque está indicado, ainda por cima está lá indicado no site, etc. A gente ficou ali a falar uma meia hora ou se calhar 45 minutos. Acreditem, eu vim-me embora e o senhor a dizer-me que o consulado ia estar fechado. Eu gostava de ver agora este senhor um dia destes e dizer-lhe: olha, então o consulado fechou ou abriu mesmo? É assim, pessoas
metem-lhe uma coisa na cabeça e as pessoas ficam naquela. Este exemplo é apenas um, eu podia citar aqui vários, de mentiras que são ditas às pessoas, porque ele dizia, eles sabem que nós votamos no Chega e fecharam os consulados e nós não vamos poder votar. Como é que nós vamos reagir a este tipo de coisas? É que é muito complicado. As pessoas vêm-me dizer, não, não podemos votar, eles não nos deixam votar, é sempre a mesma coisa, etc. Aquilo que me dizem na Suíça é que a Suíça é um país de regras e eles habituaram-se a estas regras e gostavam que em Portugal houvesse estas mesmas regras também. Aquele que se aproxima mais dessas regras estritas ali, portanto, é o Ventura e eles apostam no Ventura, pronto, são as ideias deles, não quero estar a contestá-las, mas é devido a isso, lá na Suíça. Mas agora eu volto ao princípio da minha intervenção e em França. Em França não há estas mesmas regras que há na Suíça, no entanto, o Chega conseguiu mobilizar, e eu percebo que esta eleição não é de partidos, é de pessoas, mas no caso do André Ventura e do Chega, os dois estavam muito associados e funciona como a mesma coisa, né? E aqui é uma mobilização do Chega muito clara. Os outros partidos, apoiantes de candidatos e os candidatos vieram cá e de facto, como dizia o Bruno Manteigas, era assim, eram salas pequenas, não havia sessões de esclarecimento, não houve nada de muito grande, era tudo muito pequeno. Um, os partidos não se mobilizaram também muito, porque não estão organizados. Não estão organizados. E depois, é entre as eleições legislativas, em que já houve um sinal de protesto, o voto de protesto, Hum, no, no Chega. Uh, portanto, a solução que o governo encontrou, o que é que foi? Não hum, houve nenhuma resposta a nenhum dos problemas levantados até ali. hum, A resposta é retirar um secretário de Estado, de colocar lá outro secretário de Estado que não conhece as comunidades, que não segue as comunidades, que descobre agora as comunidades. E isto não é nada contra a pessoa, hum, é contra a resposta que se dá a uma hum, eleição que hum. o Chega elegeu um deputado pela Europa, mas mais um bocadinho elegia dois, Mas, certo? E não há eventualmente. respostas depois. Isto Hum, ajuda, evidentemente, a que hum. este pessoal se mobilize e que diga: atenção, olha, é assim, é a mesma coisa, houve algum resultado? Nenhum. Então vamos voltar ainda mais no protesto. Voto, voto Portanto, muito se eu estou a protesto. entender bem, a comunidade votou numa forma, pronto, vamos lhe aplicar a palavra ruptura ou mudança que desejam através do candidato André Ventura. Portanto, pelo menos uma grande parte, não toda, portanto, metade, mais de metade votaram no António José Seguro, isso também é preciso realçar. Mas, afinal, o que é que eles querem? O que é que eles votam? Uma pessoa pode ver o que eles querem criticar, mas também se pode ver aquilo que eles desejam, quais são os desejos, as metas que as comunidades têm. O que é que portanto, o que é que teria que acontecer para haver uma. Portanto, podemos falar, não sei se podemos falar em é frustração que está por trás, ou no caso da Suíça, como descreveu o Carlos Pereira, é mais aquela saudade de haver regras rígidas, não é? Regras para a sociedade, é isso? Não é? Senhor Nelson, a frustração é nossa também, é minha, é tua, de nós que vamos acompanhando isto há tanto tempo, é natural que nós também não estamos contentes que haja coisas que não evoluem, que ficam sempre na mesma coisa. O ensino do português em França e na Europa em geral e no mundo em geral é está exatamente agora no ponto que estava há 40 anos atrás. Nada Hum, houve evolução. Houve nos consulados. Eu costumo dizer, às vezes, há pessoas que me dizem os consulados, isto, aquilo. Os consulados já acho eu que funcionam bem. Eu vou tirar um cartão do cidadão, eu marco, escolho o dia e a hora, eu vou lá e num quarto de hora eu fiz isso. O que quer dizer? Há uns anos atrás, há 40 anos atrás, era outra coisa, era outra história. Mas o ensino, as metodologias de voto, a forma de votar, etc., estas hum, questões hum, fiscais,
que abrangem alguns países mais do que outros. São questões que vêm regularmente acima da mesa e depois o resultado qual é? Nenhum. Ah, Não há resultado, pois. não há nenhuma evolução. Então, percebe-se que haja aqui um voto de protesto, não é? Alguém que diga, olha, chega, Ah, vês? E depois vamos buscar o chega. Mas isto afeta todos, afeta-nos a pois. nós. Pois, E pois, andamos porque aqui pelo aquele menos há tema que muitos tivemos. anos a denunciar isto. O tema do ao princípio dos desdobramentos, no princípio, hoje em dia é uma coisa prática e possível. Já se falam dos cadernos eleitorais, de os materializar já desde há tanto tempo. Já houve tempo suficiente. Estamos na era da digitalização. Portanto, no fundo, se houvesse vontade, acontecia. Mas, para concluir esta primeira parte do debate, digamos, isto pode dar no efeito contrário, porque já à partida os partidos tradicionais fala-se de um trauma, do medo, do voto do imigrante. Agora, com este procedimento, será que esse receio, esse medo ainda vai aumentar de uma forma que ainda vai bloquear mais qualquer progresso dentro da política para as comunidades? No sentido de começarem a ficar com receio de lhe atribuir mais direitos. Acho que é ao contrário, acho que já perceberam que têm se calhar a perder se não alargarem o direito ao voto através do voto eletrónico. Sim, havia uma ideia de que os partidos eram um bocadinho não queriam alterar o sistema de voto porque estavam agarrados ao seu eleitorado e não queriam arriscar a perder pelo menos o seu quintal, não é? Mas claramente os eleitores vão escolher os seus. Vão votar em quem quiser e não vai ser o modelo de voto que vai impedi-los de o fazerem. Uhum. Está bem. Nós, por parte Eu não da. sei, Sim. eu não estou muito de acordo. Isto vai puxar aqui atrás algumas pessoas que podiam ser, podiam mudar de ideias e que agora vai ser muito mais difícil mudar de ideias. Agora, eu lanço aqui na minha bola de cristal. Eu, se fosse o André Ventura, ele já veio dizer várias vezes que defende o voto eletrónico. Vocês vão ver que ele vai apresentar uma proposta de voto eletrónico sozinho, sozinho, e vai encostar os outros partidos todos à parede, e os outros partidos, como isto vai vir, portanto, aparece aqui do Chega, vão se fechar em copas, vão votar contra, e nós vamos ficar ainda muito mais tempo aqui sem o voto eletrónico. E eu, o meu dedo medinho, a minha bola de cristal, ou como quiserem, está-me a dizer que o próximo passo agora portanto, o Ventura ou o Chega vão fazer é apresentar uma proposta de voto eletrónico. Ah, sim, vamos fechar a primeira parte e vamos nós para unicamente focar, porque a TSP fez um inquérito sobre os temas que pesam mais, os temas que afetam a comunidade, e o Paulo pode-nos dar um pequeno resumo qual foi o resultado desse inquérito. Ora, obrigado. ehm, Obrigado, Nelson. De facto, a TSP fez um inquérito em relação às eleições legislativas de 2025, que está a ser passado pelas últimas revisões e depois será publicado. Também não queríamos fazer coincidente com as eleições para as eleições presidenciais. E é um inquérito sobre porque é que as pessoas não votaram, quais é que foram as dificuldades que tiveram, etc. Mas também sobre, de facto, qual é que são os problemas que as pessoas queixam. E este inquérito teve 788 respostas de 51 países, portanto foi bastante abrangente. E o principal problema que as pessoas queixavam era de facto o acesso aos consulados. Eu concordo com o Carlos Pereira a dizer que há vários consulados que estão, de modo geral, os consulados estão melhor,
Mas, como nós vimos nestas eleições, o acesso aos consulados depende muito de onde a pessoa vive, né? E, portanto, e a experiência do consulado virtual não está a resultar muito bem. Acho que o Ministério de Negócios Estrangeiros não se empenhou muito no consulado virtual, está mais empenhado na digitalização, o IRN, e vamos ver se o novo Ministro da Reforma do Estado. Mas esse acesso continua a ser o principal problema que é reportado. O segundo é a questão das eleições, que de facto irrita toda a gente, a não seres que vivem mesmo ao pé dos consulados e mesmo assim, como diz o Carlos, às vezes, eh, mesmo estando ao perto, não percebem que não há esses problemas. E isto foi referido mais ou menos por 70% para uma coisa, 60% para outra. Depois, com 40%, vinham duas questões. Uma, a questão das reformas. Isso põe-se mais, obviamente, na Europa do que noutros países. Porque, por exemplo, em Angola, o problema da reforma é que não há maneira nenhuma de trazer uma reforma de Angola para Portugal, né? Mas na Europa, da União Europeia é mais fácil, mas para a Europa não comunitária esse é um problema. E a questão também que foi muito falada do acesso à saúde, por causa de, obviamente, nós sabemos que há muitos portugueses que andam entre o país de onde trabalharam fora de Portugal e deslocam-se muito, e há muitos reformados que continuam com morada no estrangeiro e vêm muito e passam muito tempo em Portugal, e portanto isso foi referido. E depois aparece também a questão do ensino de português, mas isso afeta mais os casados com filhos jovens e portanto não apareceu com tanta importância, mas foi isto que foi falado nesse inquérito. Pronto. Elsa? Obrigado. Não sei se temos perguntas por parte do chat, lá das redes sociais. Se for o caso, era agora o momento de tocarmos Hum, nesses comentários. não tenho aqui nenhuma pergunta. Ok, então vamos continuar para a segunda parte. E a segunda parte vamos olhar para a frente, para o futuro, no sentido principalmente, já se falou do voto digital, remoto, que eventualmente podia resolver muitos impasses que temos neste momento, da orgânica do processo eleitoral. Digamos, o que é que. E tendo também em consideração aquilo que já o Carlos Pereira disse, digamos, no contexto que nos encontramos neste momento, o que é que tinha que acontecer para isso ser uma realidade? Quais são os cuidados? O que é que será? Existem outras medidas, falando também da harmonização do sistema eleitoral. O que é que, digamos, o que é que se devia propor de uma forma adequada? Vamos imaginar que estamos numa situação de propor agora para a classe política caminhos, pistas para melhorar para a situação nas próximas eleições ser outra. O que é que sugerem da vossa parte? Para mim, Um, Mais informação. Uhum. Desculpe, Carlos. Acho que para mim é preciso mais informação. Acho que e o Carlos se calhar vai concordar, porque estava a falar há bocado sobre a falta de uma campanha. Um, é verdade que os consulados têm informação sobre os dias de voto, os horários, etc., mas nem todas as pessoas visitam as páginas dos consulados. Eu não, só quando preciso. Um, e, uh, e, e a informação não passa facilmente. Uma coisa que eu tenho perguntado várias vezes é porque é que não é enviado um e-mail às pessoas. Os consulados recolhem todos esses dados de cada um das pessoas que usam os seus serviços, mas depois nunca os usam para enviar informação que é importante, e esta acho que é uma informação relevante. Só dizer que o consulado vai estar aberto para voto antecipado, para voto
presencial, que estas eleições não terão voto por correspondência. Acho que isso seria muito importante, aumentar a informação por todos os canais possíveis e o e-mail, até mensagens escritas por telemóvel, seria interessante. Outra coisa é a literacia digital, obviamente. Não é o Estado que vai dar a literacia digital, mas indiretamente se calhar pode investir nisso, porque um, o governo está muito a apostar na digitalização. Felizmente existem cada vez mais formas de aceder aos serviços públicos através da internet, marcar o atendimento no consulado através de uma plataforma digital, ter acesso aos documentos, à carta de condução, pode ser possível de forma digital no telemóvel, aos registros na Segurança Social, ao histórico da saúde na aplicação do SNS. Tudo isso está a habituar as pessoas pouco a pouco a usar o seu telemóvel de forma em que têm confiança de que podem ter acesso de forma segura a esta informação. Portanto, se houver este investimento na literacia digital, pode ser que as pessoas pouco a pouco se sintam mais confiantes no voto eletrónico, que é o grande grau da nossa da nossa época chegar até aí. E eu acho que é possível. Acho que há uma geração que vem aí que vai estar muito mais confiante e muito mais determinada em ter essa possibilidade de poder votar através do telemóvel, que hoje em dia é um aparelho muito mais seguro do que há uns anos atrás. Também tinha focado que na última campanha o André Ventura dominou melhor a comunicação digital, as redes sociais. Não foi isso que o Bruno tinha referido? Sim, sem Isso é. dúvida, sem dúvida. Eu acho que é conhecido que o André Ventura apostou muito nas redes sociais, mas acho que os outros partidos têm estado a tentar recuperar caminho. Mas sim, ele foi pioneiro e acho que não sei quais são as camadas sociais que ele alcança e se isso se reflete também nas comunidades no estrangeiro. Sim, sim. Seria interessante investigar e analisar de facto esses mecanismos para poder orientar. Mas eventualmente a comunicação pode ter um papel central. Já também o Carlos Pereira, e assim passo a bola para ti, para o teu campo, porque tu falaste que portanto, não houve oficialmente campanhas, não é, de informação, portanto. Era isso teria que ser, portanto, não se compreende porque é que o Estado não desenvolve, a CNEA não desenvolve campanhas de informação cá fora nas comunidades. Tudo o que nós pudermos dizer agora é repetir o que já foi dito muitas vezes, e que não mexeu. Então, o que é? Em primeiro lugar, em Portugal foi feito um trabalho impressionante, impressionante, de mobilização e de ajudar, de facilitar o acesso às mesas de voto. Em Portugal é possível votar uma semana antes, o voto antecipado. Em Portugal é possível votar em mobilidade. Se estou de férias no Algarve, voto lá. É possível, é assim, tudo é feito, mais as campanhas na televisão, nas rádios, etc. Nós gramamos com a rádio todo o dia e as televisões e os jornais a falar da campanha, mas ainda há uma campanha da CNE a dizer vão votar, etc. É importante votar e tal. Aquilo que nós devemos pedir é de fazerem a mesma coisa em relação a nós. Por que razão é que o voto eh, antecipado é possível em Portugal e não é possível para nós? Porquê?
Por que razão é que em Portugal é possível o voto em mobilidade e para nós não? E já foi feita numa eleição e funcionou bem, porque é que não é feita para todos? Estas questões não têm resposta. Portanto, estas questões não têm resposta. É porque isso não é feito por mal. Eu não acredito que haja pessoas em Portugal, ou no governo, ou nos partidos, ou que a dizer, olha, vamos chatear os imigrantes. Não, é por descuido. É por não acharem, se calhar alguém achou, pá, voto em mobilidade, vamos fazer. Epá, temos que ver a situação dos outros países, então deixa de lado e a gente já pega nisso. E nunca mais pegam. Portanto, é por distração, é por desleixo, é por não se implicarem. Então, estas coisas já iriam ajudar a que houvesse muito mais votos. Segunda, a informação, e aqui concordo com o Bruno, portanto, a utilização de SMS, de mensagens, etc. Enfim, são coisas que Portugal, que anda-nos a dizer todos os dias que tem software na Lua, que tem não sei o quê, então e não consegue mandar SMS às pessoas. Há aqui, de facto, um problema de ninguém pensar nisso, de ninguém dizer assim, vamos lá fazer isso. Esta é uma questão. Segunda questão é a da uniformização de metodologias de voto. Há de haver um dia alguém que tenha que vir dizer que não é possível que numa eleição é-se obrigado a votar pelo correio e só pelo correio, noutra é-se obrigado a ir votar presencial e só presencial. Há aqui uma coisa que não bate certo, é necessário portanto, alguém me explique por que razão é que num círculo eleitoral em que é o nosso círculo, portanto, eleitoral só, então nós podemos votar no correio, e neste círculo eleitoral, só por ser um círculo único, em que nós estamos integrados no círculo global, nós já não podemos ir votar ali pelo correio. Aqui eu não percebo isto, eu não consigo perceber isto, pois o José Luís Carneiro me diz isso, os vários candidatos me dizem isso. Calma, o círculo eleitoral do Presidente da República é um círculo único. Então, os portugueses que moram fora influenciam as metodologias, a eleição, portanto, a eleição do Presidente da República. E depois, eu não vou votar, quando eu vou votar, eu não levo o meu cartão de residente, eu levo o meu cartão de cidadão. Voto por ser cidadão. E o cidadão mora em qualquer sítio do mundo, é um cidadão. De estar a dizer este cidadão vai poder votar e o outro não vai poder votar, desculpem, eu não consigo perceber isto. O terceiro assunto é encontrar a metodologia que facilite o voto. E a metodologia há muita gente a defender, e eu também defendo, a do voto eletrónico, não como solução única, nem vai ser nenhum milagre que vai resolver os problemas todos, de maneira nenhuma, mas é uma das soluções e tem que haver as outras, e quem não quiser votar no telemóvel, então vai votar num consulado e pode votar no consulado. É o que faz a França. A França já faz isso para os franceses que moram no estrangeiro. Então porquê é que não vamos fazer nós? Porquê é que nós não podemos fazer? É preciso fazer testes? Bom, mas ao menos que façam o teste, mas que nem o teste fazem. Então nós andamos aqui a falar nisto há tanto tempo e não há ninguém que venha dizer, mas vamos lá arrancar com isto. Ainda por cima, os deputados pela imigração, os candidatos a deputados pela imigração, estão todos de acordo sobre esta matéria. E depois, quando são eleitos, a primeira semana, logo em que já estão no Parlamento, já nos vêm a nós dizer, sabe, não é seguro, não é possível, não é? Então, necessário isto. Mais facilidades de voto, como há em Portugal, um maior empenho, como há em Portugal. Segundo, uniformização de metodologias de voto. E terceiro, portanto, alterar as metodologias de voto até chegar a outras em que se adapta mais à nossa situação. Eu compreendo que é complicado de ter um português a morar em Nantes, de ter outro a morar em Rennes, e é preciso dar a oportunidade a todos. Eu percebo, é difícil, mas é por ser difícil que nós temos que ter metodologias diferentes do que aquela que nós temos atualmente. Sim, eu também queria acrescentar que, portanto, a TSP, a nossa associação, fez uma discussão interna
com os sócios e falou-se, por exemplo, que em relação ao tema dos desdobramentos, que existem países que não têm problemas com isso. Por exemplo, falavam de Cabo Verde, que no Luxemburgo tiveram 3 mesas de voto, né? Portanto, para os portugueses de Luxemburgo. Ou falou-se, por exemplo, da Bulgária, que Que tipo abre de mesas de problemas é voto. que tipo de problemas é que falas? eh, Problemas nenhuns, eles não criam problemas, eles dão a Do possibilidade nosso de. lado, o que se opõe a isso é é necessário haver listas eleitorais e- desmaterializadas, isso já temos, e que deem a possibilidade ao voto em mobilidade. Enquanto que não tivermos isso, e nós não tínhamos nesta eleição, tu não podes fazer várias mesas de voto. Sim, mas porque é que isso já se sabe que é assim, portanto, é um obstáculo que, no fundo, não é obstáculo nenhum, porque existem possibilidades técnicas para conseguir os cadernos eleitorais digitalizados de uma forma que se possam e de os separar mediante as mesas de votos que uma pessoa deseja e que acha que é necessário. Por exemplo, a Bulgária cria mesas de voto onde é que haja mais de 40 eleitores. Por exemplo, na Alemanha. Portanto, há países que dão exemplo a Portugal que é possível e fazem. Portanto, é, no fundo fica a ideia que tecnicamente é possível, mas não faz porque há aquela eventualmente falta de vontade política ou falta de vontade administrativa, por vezes também, porque isto é, a lei em relação aos dobramentos, a CNE esclareceu isso ainda há poucos dias, de uma forma muito clara. Portanto, em princípio, quem destina, se há mesas de voto, se há desdobramentos ou não, nas comunidades o Ministério dos Negócios Estrangeiros em cooperação com os consulados. Porque, no fundo, em Portugal, quem é que é responsável são os presidentes das câmaras, cá é o EMN, é o Ministério dos Negócios Estrangeiros e os consulados. São Portanto, à partida, as comissões eleitorais. As comissões sim, as eleitorais assembleias de em cada voto, posto consular é que decidem onde é Assembleia que de vão Voto, fazer ou não. E Assembleia de Voto. basta haver uma oposição e já não podes abrir uma mesa de voto. Sim, mas também existe a possibilidade de requerimentos. 10 eleitores podem requerer uma mesa de voto e também não é feito. Desta vez, parece-me que o único país que houve desdobramentos, principalmente, foi no Reino Unido. Houve 3. Mas foram as instituições que o fizeram. Portanto, será que nós estamos também muito virados para Portugal? É uma pergunta que quero colocar a vocês. Estamos muito virados para Portugal e as estruturas, digamos, as estruturas dos partidos cá nas comunidades e outras organizações, como a nossa, também somos portugueses, devemos estar mais preparados para aproveitar e explorar as possibilidades que já a lei nos dá, mas que ninguém apresenta requerimentos. Deixa-me só dar-te uma pequena nota em relação a essa. Eu não tenho resposta para ti, não sei. O que sei é que no Consulado de Paris houve desdobramento de mesa de voto em Orleans portanto, em Tours, onde há consulados honorários. Mas depois não houve em Lille, onde está lá uma permanência consular permanente, e não Uhum, houve em Nantes, onde está lá uma permanência consular permanente, onde estão lá dois uhum, funcionários no ano inteiro. Em Marselha, houve houve um desdobramento no consulado honorário de Nice, onde está uma equipa, houve uhum, outro em Ajaccio, onde está uma equipa, e houve em uhum. Montpellier, onde não há equipa nenhuma, há lá uma consul honorária, e fizeram lá uma mesa de voto e houve lá mesa de voto. Eu confesso que já me explicaram 3 vezes qual é o problema, e está ligado a esta questão do voto em mobilidade, mas como é que isto é feito em Montpellier e que não é feito em Nantes, eu ainda não percebi tudo, mas já me explicaram 3 vezes. A culpa é minha. Uhum, uhum. Mas Mas, é mas preciso voltamos pôr o outra voto vez. se puseres o voto em mobilidade, Uhum, resolve estes problemas todos. Tu sim, podes ir votar em qualquer sítio, metes o teu cartão no computador e votas, e o teu voto vai ter a tua. Portanto, no círculo eleitoral ao que sim. pertences, no caso de votares nas legislativas, ou no círculo único, no caso em que o caderno Mas, portanto, Carlos eleitoral Pereira, está eh, desmaterializado, é fácil. a pergunta é mais no sentido: o que é que nós. Eu acho que por vezes os problemas só são resolvidos
por nós próprios, neste caso pelas comunidades. O que é que as comunidades, o que é que falta nas comunidades para já explorar, aproveitar e perseguir e fazer questões, perguntas, porque é que fizeram ali, porque não fizeram acolá, o que é que terá que acontecer nas comunidades porque nós estamos à espera de Lisboa, a olhar muito para Lisboa, acho que isto é desesperar. Está em Lisboa. Acho que claramente é uma questão central e que propostas que já foram feitas de desdobrar meses eleitorais de associações, organizarem os seus próprios meses eleitorais, constantemente essa conversa de que não precisam de ser os consulados, isso foi sempre bloqueado. Sim, sim, exatamente, exatamente. Porque Eu ainda não me há lembro, voto em mobilidade. Porque eu não ainda há me voto em lembro, mobilidade aqui. É uma coisa fácil a resolver. sim, Mas se não sim, resolves sim, sim, isso, sim, mas tu não consegues fazer. sim, tu Não é? sabes, eu lembro-me ainda dos princípios deste século, naquele trabalho no Conselho das Comunidades, principalmente quando o Carlos Pereira também era presidente, e a gente sabe que não é, às vezes não é de livre vontade, que são atribuídos direitos e oportunidades. Tem que haver uma estrutura por parte das comunidades com uma certa eficiência. E para isso é que se criou também esta associação, existem mais, como a SETES e outras mais, e parece-me que talvez que tenhamos que apostar mais nas nossas próprias forças, no sentido de nos organizarmos de uma forma eficiente, e é isso que também a Associação Também Somos Portugueses pretende. E assim, lentamente, gostaria de fechar este debate. Foi interessante aprofundar alguns temas, aspectos novos e alguns temas temos que lamentar que são repetidos já há muito tempo e daí sabemos que resulta a frustração que não vai diminuir, que eventualmente, provavelmente, vai aumentar ainda mais se nada acontecer, de fundo, mas com mesmo que seja o André Ventura a apresentar um requerimento para o voto eletrónico, se isso acontecer, que é um bocadinho a prognóstica do Carlos Pereira, acho que pelo menos isso era de elogiar, porque de facto tem que acontecer qualquer coisa. E por isso, se dou uma última palavra a vocês dois, ao Carlos Pereira e ao Bruno Manteigas, se há mais uma mensagem importante para deixar aqui hoje, caso contrário, entrego a palavra ao Paulo Costa para fechar este debate. Mas se calhar só ia dizer uma mensagem e uma impressão que eu tive nestas eleições foi a mobilização jovem, se calhar não sei se tem a ver com a demografia da diáspora, mas eu senti que houve uma grande mobilização jovem para votar e sobretudo na segunda volta. E reparei que houve um grande número de votos em branco na segunda volta, quer dizer que houve pessoas que não se reconheciam nos dois candidatos que foram à segunda volta, outras pessoas abdicaram de votar em branco para votar num dos candidatos porque sentiram que era uma eleição muito importante esta e curioso, a mim fez-me recordar os primeiros anos em que eu estive em França, quando Jean-Marie Le Pen passou à segunda volta das eleições, também houve uma grande mobilização, as pessoas ficaram indignadíssimas, votar no Jacques Chirac a muito custo, e passados estes anos todos as pessoas parece que estão muito mais confortáveis a votar na extrema-direita, portanto talvez é algo a pensar que esta revolta que houve desta vez talvez não seja, não tenha a mesma proporção daqui a uns anos. Sim, eu também, sim, eu concordo com isso. De facto, muitas vezes os meus amigos franceses que me perguntam, "Ah, mas então os portugueses votam extrema-direita?" E eu disse-lhes que era a mesma coisa que, de facto, quando houve esta segunda volta, que foi um choque em França, quando havia o Jean-Marie Le Pen e o Jacques Chirac, que foram à segunda volta, os dois. E é de facto muito, muito igual. Eu acrescentaria só aqui um ponto que me parece importante também pôr, que nós não falamos, que é o número de deputados eleitos pela imigração.
Se houver muito mais deputados eleitos pela imigração, eu defendo que devíamos ser um círculo como outro qualquer, mas compreendo que eu sou isolado e não há muita gente a seguir-me. Há muita gente que acha, não podemos pedir muito, não, eu peço exatamente a mesma coisa que um outro círculo, e nesse caso nós, imigração, se houvesse só um círculo na imigração, éramos o terceiro círculo do país, porque o número de inscritos aqui é muito grande, mas imaginem que nós tínhamos, sei lá, 10, 8, 10, 12 deputados aqui por este círculo eleitoral, era muito mais gente a mobilizar-se, era muito mais gente a fazer campanha e isso também traria muito mais gente. Um outro segundo ponto de reflexão é o da chave móvel digital. De facto, acho que o Bruno há bocadinho já dizia isso, que porque Portugal não investiu muito nesta comunicação sobre a utilidade da chave móvel eh, Digital. portanto, Digital. digital, chave móvel digital. Eu acho que devíamos entrar por aí de maneira a facilitar, a ter novas relações com, portanto, a administração portuguesa. E o terceiro ponto, eu acho que os partidos aqui é necessário que mudem. Isto é, nós não podemos continuar a ter as mesmas pessoas durante 20, 30 anos nos partidos, aqui as bases, e isso, a forma como mudar, dizia há bocadinho o Nelson, aqui nas comunidades é necessário que os partidos se organizem, todos estes partidos, a seguir, cada um vota por quem quer e organiza-se à volta de quem quer. Mas é necessário haver secções aqui e é necessário que os partidos motivem isso. E por enquanto não tem havido esta motivação. Isso podia mudar também e ajudar a convencer o que vai passar depois. Se o Chega a apresentar a tal proposta de voto eletrónico, eu acho que é mau, porque estas propostas deviam ser trabalhadas antes, deviam ser, devia ser preparado um consenso antes e é preciso partidos que falem uns com os outros. Se eles não falarem e forem sozinhos, então está condenado a não passar e isso vai nos deixar aqui muito mais tempo de espera, e era bom que houvesse aqui um trabalho de preparação antes. Se ele o fizer, é porque vai querer mostrar que ele está sozinho a defender os imigrantes e vai ter muito mais votos na próxima vez, de certeza absoluta. Sim, da minha parte, também me despeço e agradeço os vossos contributos e não queria perder a oportunidade para considerar e homenagear aqueles eleitores que vieram de muito longe, principalmente nos países nórdicos, que tiveram por vezes andar a fazer grandes viagens e para essas pessoas, para estes cidadãos, o voto era importante e não olharam a sacrifícios e por isso queria aproveitar este momento para agradecer e para gratificar e para dizer acho que são exemplares também para a outra parte restante da comunidade estamos de parabéns porque a participação nas comunidades aumenta de eleições para eleições. Isso para já é muito positivo. E por isso passo, para fechar este debate, passo para o Paulo Costa, presidente da Associação Também Somos Portugueses. Ora, boa noite e obrigado, Carlos Pereira e Bruno Manteigas. Foi um debate muito interessante, e muito informativo. E isto está gravado e nós está no Facebook e também vamos pôr no YouTube, portanto, vamos ter ainda mais pessoas a ver isto, desligados do tempo atual. Uma das coisas que nós vamos fazer a seguir isto é vamos fazer um relatório sobre estas eleições e vamos distribuí-lo juntamente com o inquérito às várias entidades que têm alguma coisa a ver com isto. Em primeiro lugar, obviamente, os partidos e a Assembleia da República. Eu tenho assim alguma dificuldade às vezes, de facto, de perceber porque é que os nossos deputados pela imigração não fazem propostas. Aliás, um deles disse recentemente que esperava que o novo Presidente da República resolvesse o assunto, coisa que me deixou de facto perplexo. Uh, acho que vou-lhe dar um espelho. Faz favor. Não, é consigo mesmo. O PSD já ciclicamente apresenta propostas
de apoio ao voto eletrónico. Portanto, não será certamente só o Chega, o PSD também o irá fazer. E nós iremos falar com todos os partidos políticos com as nossas sugestões de harmonização dos votos, daquilo que falaram aqui, não é? A harmonização dos sistemas de voto. Ehm, Também vamos ter umas conversas com o Ministro da Reforma do Estado, que antes da primeira volta das eleições disse que estavam a trabalhar no voto eletrónico. E, portanto, vamos ter uma conversa com ele e dizer, aplaudir e, pronto, e como, o que é, estamos a falar do voto remoto, para quando, porque é que ainda não falaram com a administração eleitoral sobre isso? Que era uma questão que, quer dizer, isso não se faz sem falar com ninguém, assim num gabinete, né? Isto tem que ser falado, tem que envolver a academia, quando se fala de um teste de voto eletrónico, nós dizemos sempre testes. Eu, sendo informático, qualquer coisa menos importante que isto tinha testes de segurança, testes de usabilidade, testes de funcionais, e, portanto, é isso que nós queremos propor. Também queremos propor uma das coisas que aqui falámos, que é a questão da informação. Nós queremos acabar com uma coisa que é as moradas das pessoas serem dadas aos partidos políticos. Achamos que isso está na lei e, portanto, e aí ninguém se queixa do motivo pelo qual nos dizem que não há voto, não é enviado e-mails para as pessoas. É por causa do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Quer dizer, mas não há esse problema por causa das moradas, há só o problema por causa dos e-mails, que é uma coisa. Portanto, nós vamos pedir para explicitamente, assim como explicitamente há neste momento a dizer que as moradas das pessoas podem ser dadas aos partidos políticos, nós queremos substituir isso, acabar com isso e dizer, olha, as campanhas eleitorais devem ser feitas usando e-mails, pelo menos. SMS pode ser mais intrusivo, mas pelo menos e-mails. Portanto, é outra das propostas, assim como algumas questões de recenseamento. Neste momento, para fazer uma alteração ao recenseamento tem que ser feita presencialmente, algumas coisas têm que ser feitas presencialmente. Portanto, há alguns detalhes também para melhorar a questão do recenseamento, tal como é feito. E tudo isso nós vamos propor, especialmente à Assembleia da República, ao Governo, através do Ministro da Reforma de Estado, que diz que vai haver 100% de digitalização e sem voto eletrónico não há 100% de digitalização dos serviços. Portanto, nós vamos querer levar isso. Olha, está aqui, 100%. Portanto, 100% é 100%. E, e é esse o trabalho que nós vamos ter pela frente. E, portanto, que nos vai ocupar os próximos meses. Muito obrigado pela vossa presença aqui, muito obrigado a quem nos ouviu. E pronto, quem se quiser juntar a Teses, Paulo, é só. desculpa, Diz. tenho mais uma informação. Sim, Para desculpar o Raul Reis, que não pôde estar aqui presente por um contratempo, mas ele informou-nos há pouco. Portanto, para uma próxima, acho que podemos contar com o Raul Reis aqui também para dar também o seu contributo para analisar, porque no fundo, através da análise é que podemos afinar nós, a associação, a nossa estratégia. tá. Pronto, muito obrigado então. Foi pena o Raul Reis não ter dado a sua perspectiva sobre o Luxemburgo e outros países onde o Bom Dia opera, mas pronto, devemos ter mais oportunidades. Muito obrigado a todos. Boa noite. Até breve.